gente está hoje, que dia é hoje? Hoje a gente está em junho, certo? Dia 13. Tá, a gente está em 13 de junho de 2023. Então, quem estiver vendo no futuro ou no passado vai saber o momento que o mundo está passando agora. Desde a primeira vez que você veio para cá, a gente teve uma explosão Uma avalanche de aparições. de fenômenos de todos os tipos acontecendo, né? Dos fakes aos inexplicáveis. Por exemplo, essa semana mesmo teve lá um fenômeno em Las Vegas, então a câmera de segurança dos policiais pegaram luzes, teve relato e tal, não sei o quê. A NASA fez uma conferência de várias horas, digamos, entre aspas, regulamentando, né, os depoimentos de contatos alienígenas. Tivemos aí ex-militares do Pentágono vindo na imprensa, né, abertamente, políticos de alta patente americanos revelando explicitamente: temos naves aqui conosco, aqui nos Estados Unidos, temos seres, temos tudo, não sei o que, blá, blá, blá. Assim, né, teve OVNIs abatidos também. Então, assim, desde que você apareceu aqui no programa 8, meio que esse tema explodiu. Né, assim, na grande mídia, né? Na grande mídia está acontecendo isso o tempo todo. Não só nos podcasts de porão, que nem esse. Exato. A que você atribui este momento planetário que estamos vivendo agora? Queria essa leitura, a sua análise. São basicamente duas as questões. Nós lançamos, nós que eu digo, porque fomos eu, Rodrigo Freitas, Leonardo Kummer, Maria Helena Kummer, nós lançamos um livro que eu pedi ajuda deles para escrever, chamado Irem e Iron, Universos em Colisão. Deles, dos humanos ou dos alienígenas? Esses que eu citei são humanos. Tá. Escreveram comigo. Não, eu pensei que você fala deles. Porque eu recebi deles. Esses são autores que eu convidei a escrever comigo. Bom. Por quê? Porque eu pretendia lançar uma ficção sobre esses fatos que já estão acontecendo. O quê? A turma que vive nesse universo vizinho, os seres extrafísicos, já estão invadindo, literalmente, esse nosso universo. As mitologias falam disso, mas isso é um outro assunto. Como também os seres extraterrestres desse universo estão chegando. E nós lançamos o livro como sendo ficção, mas, na verdade, tudo que a gente ali descreve, tem mais uns 4 ou 5 dessa série, mostram exatamente, ou mostrariam esse tipo de situação. O quê? Que envolve os governos da Terra, o que já se sabe há muito tempo. Mas qual o problema? Vou usar aqui uma explicação que eu costumo dar para tentar mostrar o quanto nós somos crianças em relação a muitos assuntos. Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá durante 21 anos. E assim que ele deixou esse cargo, ele disse na ONU, isso ele vem dizendo desde os anos 2006, que do jeito que um pai e uma mãe pegam o seu filhinho de 5, 6, 7 anos, põe no colo e diz: meu filho, minha filha, eu tenho uma notícia muito séria para lhe dizer. Que é, papai? Olha, Papai Noel não existe, a fada do dente não existe. Você tem que aprender a conviver com isso. Né? Então, Paul Hellyer diz isso brincando com o fato de que, segundo ele, alguém precisa colocar a humanidade no colo e dizer: crianças, extraterrestres existem. Por quê? Porque todos os governos sabem disso. E Paul Hellyer diz: todos os governos sabem. O próprio Paul Hellyer diz que só nos Estados Unidos tem 4 áreas separadas, porque 4 espécies chegaram até aqui à Terra, não conseguiram voltar e ficaram vivendo nessas áreas que o governo norte-americano separou, o governo estadunidense ofertou para eles. Então, assim, uma reserva ecológica, sim, digamos assim. E desde o ano 2002, perto de 200 e poucos ex-oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos, todos eles, em conferência coletiva, disseram claramente tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 40 anos, desde a Segunda Guerra, e eles contaram. Então, assim, vem um processo de disclosure, ou seja, de revelação gradual e progressiva, que está dizendo o quê? Que, efetivamente, há um problema muito sério lá atrás, na ancestralidade humana,
ou seja, os extraterrestres e extrafísicos já estavam aqui desde aquele tempo e simplesmente agora estão se fazendo presentes novamente, só que eles não sabem por quê. Na hora em que esse ex-agente aí do Pentágono disse, olha, nós temos naves, nós temos corpos de seres extraterrestres, os governos... Na hora em que a NASA usou de uma estratégia feia, ainda que aos nossos olhos pareça bonita, que é aquilo que você se referiu, no dia 28 de maio, a NASA apresentou os 16 cientistas que ela contratou. Há um ano atrás, quando o governo norte-americano criou uma nova lei, pressionado pelo Congresso, dizendo que a NASA não podia mais destruir fotografias da Lua e de Marte, porque ela estava destruindo. Aí não pode mais, porque qualquer foto tirada, automaticamente o computador da NASA registra e fica lá o registro de que uma foto foi tirada. Aí a NASA não podia mais rasgar, aí a NASA começou a apresentar fotos borradas. Olhem bem como é ridícula a questão. Aí as fotos borradas, aí o Congresso, também não pode borrar. Como agora a NASA não pode mais destruir foto, nem borrar foto, ela não sabe o que fazer. Aí o que é que ela fez? Criou uma comissão de notáveis para ganhar tempo, para fazer com que essas 16 figuras, que são honestas, que começaram do zero a pesquisar os casos de a turma batendo o OVNI aí direto, não foram só aqueles 3 daquele fim de semana. Ao longo dos últimos 5 anos, mais de 200, que se sabe, foram batidos. Então, esses 16 agora que apareceram em 28 de maio disseram que nós estamos estudando há um ano o assunto, de fato é sério, não é humano, mas precisamos de mais provas. Com isso, a NASA vai ganhando tempo e vai fazer com que essa comissão, daqui a algum tempo, seja ela que diga, ei, pessoal, a vida extraterrestre existe. Para ver se a NASA, se livra dos crimes que ela cometeu, escondendo, junto com a FBI, junto com a NSA e com, infelizmente, o apoio de todos os governos do mundo, tipo do Brasil, que no caso lá de Varginha, mandou, entre aspas, entregou os corpos e os elementos problemáticos do que lá aconteceram ao governo dos Estados Unidos. Tem foto de avião levando caixões com corpos a partir de uma base em São Paulo, mas primeiro o Exército levou para lá, de Minas Gerais para São Paulo. Então, assim, é um complô, entre aspas, não um complô feio, mas é criminoso, porque esconde a verdade dos humanos, entre todos os governos do mundo, capitaneado por interesse dos Estados Unidos. E a sua pergunta é, o que é isso? É exatamente o modo como eles encontraram de dizer ao mundo, ei, de fato a gente não consegue explicar, de fato isso é real, de fato isso não é humano. Aí, o que mais eles precisam dizer para que a humanidade entenda que nós precisamos aprender a fazer a leitura dos fatos e não ficar esperando que ninguém nos diga o que é verdade ou deixa de ser. Cada um de nós tem que ter, entre aspas, senso crítico e luz própria, para certa ou erradamente ter as suas próprias opiniões e fazer a leitura dos fatos. Mas qual o problema? Se vocês me permitem mais uma reflexão. Todos nós estamos sendo condicionados há milênios por uma perspectiva religiosa a não usarmos os nossos potenciais e esperar que padres, pastores, médiuns, extraterrestres, iluminados nos digam o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer, o que é a verdade e o que não é, e com isso a gente transferiu para essas figuras responsabilidades que nos são próprias. Então, mesmo que a um palmo do nosso nariz esteja aparecendo todas essas esquisitices, a gente fica esperando que alguém numa TV importante diga, ei, crianças humanas, realmente existe a vida extraterrestre. Só quando um porta-voz... Mas nós não precisamos de porta-voz oficial para perceber isso. Mas é isso que a NASA, o governo dos Estados Unidos e o sistema que funciona no establishment da mídia mundial montaram. Eles estão ganhando mais tempo porque eles não sabem o que dizer. Eles sabem
retratar os fatos, colecionam os fatos, classificam os fatos, mas eles não compreendem o porquê disso está acontecendo, qual o significado disso. Nem os extraterrestres que eles entrevistam conseguem explicar para eles o porquê, o que é que está por trás. Ninguém sabe. Em tese, se o que eu produzo nesses livros a pedido desses seres é exatamente a explicação para tudo isso. É a reintegração da Terra à convivência com o circuito cósmico, extraterrestre e extrafísico, e isso tudo que está acontecendo é porque está todo mundo vindo para cá. Ô, Jean, que você acha que, por exemplo, falando mercadologicamente, se a CIA não conversa com o Pentágono, que não conversa com a NASA, cada um queria dar o furo máximo que eu falo aqui, que eu chamo de fator William Bonner, quando ele fala que os extraterrestres vão aparecer de fato, né? O que você acha que, por exemplo, se a NASA tivesse uma prova concretíssima de um ET assim e mostrasse, ela não ia ganhar mais dinheiro do governo americano? Você acha que não tem uma disputa interna entre eles ou não? Você fala que eles estão ganhando tempo, porque se for pensar em questão de dinheiro, tem uma verba destinada do governo americano para cada um deles, né? Se alguém apresentar algo muito extraordinário, que seja a CIA, o Pentágono, a NASA ou qualquer um, eles não iam ganhar mais dinheiro? Não seria vantagem para alguém mostrar isso? A princípio, não. Não. Vou tentar te explicar por quê. Eu gostaria de ouvir. No orçamento governamental dos Estados Unidos, no orçamento, os gastos, todos os projetos estão literalmente citados. Porém, existe 100 bilhões de dólares, B de bola, que aparecem sempre a cada ano no orçamento dos Estados Unidos, um volume de recursos semelhantes a esse, com top secret, ou seja, projetos secretos que ninguém sabe quais são, e que não precisam ser comprovados depois no que foi gasto. E não precisa de interesse público para ser gasto. Isso, então não faria sentido eu falar, vou mostrar um ET para ganhar mais dinheiro. Exatamente. E nem, não faz sentido, nem tem como a opinião pública acompanhar esses gastos, porque eles escondem. Isso vem desde Eisenhower. Entendi. Entendeu, meu irmão? Então a NASA, entre aspas, ela disputa questões orçamentárias com a NSA, com a FBI, com outros, mas nenhum desses manda em nada. Quem manda é algo mais subterrâneo. Que lá atrás foi criado o chamado 12 Majestosos, e já morreu várias pessoas, inclusive o presidente desses 12. Ah, você está falando de Illuminati? Não, não estou falando de Illuminati. Eu estou falando de um núcleo muito poderoso no governo norte-americano, que sai governo, entra governo, eles não mandam, continuam. Bill Clinton, Barack Obama já disseram publicamente, quando a turma disse, ei, vocês prometeram que se assumissem iriam revelar as coisas sobre a vida extraterrestre. E por que não? Bill Clinton disse o quê? Eu pensei que um presidente dos Estados Unidos, quando desse uma ordem, seria cumprida, mas realmente há motivos que me levam a pedir desculpas e não disseram a ele. Barack Obama disse recentemente, frente à seguinte pergunta, ele deu a resposta. A pergunta foi, senhor Barack Obama, as suas ordens todas foram cumpridas quando o senhor pediu, porque Barack Obama disse publicamente que iria pedir notícias a esses núcleos mais profundos do governo norte-americano sobre a questão extraterrestre. Aí ele disse, sim, eu fui obedecido. Se ele dissesse que não foi obedecido, ficaria muito feio para ele. Bill Clinton meio que disse, Obama não disse. Obama disse que foi obedecido. Aí logo depois ele disse, mas não na velocidade que eu gostaria de ter recebido essas respostas. Aí o repórter disse, mas então o senhor recebeu? Aí ele disse, sim. Se o senhor poderia nos contar? Ele disse, não.
Acho que eu vi essa Teve um entrevista. frenesi na época do Barack Obama, que até eu acho que o presidente do Canadá, na época, fez um documentário e botou a boca no trombone lá. Eu não lembro o nome do cara. E ele falou, não, tem vida extraterrestre, não sei o que. Aí meio que parou o assunto e tal. E o Barack Obama, como, é lógico, o Canadá é um país maravilhoso, mas os Estados Unidos tem uma potência midiática um pouco maior que o Canadá, né? Então, infelizmente, nessa rubrica, nessa coisa secreta, quem manda aqui são as indústrias armamentistas dos Estados Unidos, na produção de armas. Então, enquanto eles puderem não chamar a atenção para isso e receberem recursos para produzir armas, os ETs, está tudo bem, a humanidade que se exploda, a opinião pública que se exploda, eles não estão nem aí. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é o que eu poderia dizer, na minha opinião. Claro.